O podcast Agro e Prosa não é nada mais, nada menos do que as entrevistas que eu faço em um programa de rádio. Eu sou o Divino Ronaldo, jornalista, e apresento um programa do agronegócio em uma emissora de rádio. Como eu recebo muitos convidados fantásticos, com muito conhecimento, e a cada dia tem um papo diferente, eu resolvi compartilhar essas entrevistas com vocês aqui nesse podcast. Vamos então ao Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje é o engenheiro agrônomo Guilherme Bavia. Ele é gerente técnico especializado em grãos da Alltech Crop Science. O tema da nossa entrevista será a contribuição do manejo biológico do solo para o aumento da produtividade. Oi, Guilherme, boa tarde. Boa tarde, Divino. Boa tarde para os ouvintes. É um prazer estar aqui na Rádio Morada do Sol para a gente falar um pouquinho sobre o manejo biológico do solo para incremento da produtividade da soja. Bacana. Você está em Uberlândia, cara? Exatamente, Divino. Hoje eu estou por Uberlândia, mas frequentemente eu estou na região de Rio Verde, no sudoeste. Você conhece bem a região de Rio Verde, né? Conheço bem, Divino. Morei aí por aproximadamente 1 ano e alguns meses e hoje fico aqui na região de Uberlândia, mas continuo indo frequentemente aí para Rio Verde, região de Jataí também, todo o sudoeste goiano. Você é paranaense? Sou paranaense, nascido em Alvorada do Sul, no interior do Paraná, bem próximo da cidade de Londrina. Bacana, bacana. Bom, nós estamos aí no momento em que o produtor rural está esperando a chuva cair para começar o plantio. Alguns mais corajosos já começaram a jogar a semente na terra. Qual que você acha que deve ser o foco principal do produtor rural nesse momento de início de plantio? Divino, hoje o Brasil é considerado o maior produtor e maior exportador global de soja, e principalmente nessa safra, por alguns especialistas, ela já é considerada como a safra de ouro, uma vez que os produtores eles vão conseguir capturar praticamente toda a integralidade dos efeitos do câmbio mais altos para os preços, o que não aconteceu na safra 19 e 20. Então o planejamento, o foco agora é essencial para o sucesso da safra e para que as altas produtividades também apareçam. Então tem alguns pontos que eles devem ser levados em consideração e começam bem antes do plantio, como por exemplo a análise do solo para avaliar a fertilidade e definir a adubação que vai ser realizada, seja essa adubação de correção, de manutenção ou de reposição, o preparo do solo com boas práticas agrícolas, como é o caso do sistema de plantio direto, para favorecer as propriedades químicas, físicas e biológicas, além da escolha da cultivar também mais adaptada para a região. E lógico, todos os outros aspectos, como o arranjo de planta em relação ao espaçamento e profundidade, além da capacidade operacional e dos custos. Então, o planejamento ele se torna uma peça-chave para que a gente alcance altas produtividades e aproveite essa safra que está por vir, que é considerada por muitos como uma safra de ouro. As expectativas são muito grandes, né, Guilherme? Quais que são os efeitos positivos que esse manejo e esse preparo do solo trazem para o produtor? Certo. Eles são importantes, Divino, porque eles trazem maior biodiversidade para o sistema, maior aporte de nutrientes, favorece o armazenamento e a filtragem de água, inviabiliza a presença de pragas e doenças e eles conseguem criar um sistema mais resiliente. Então, a partir do momento que o produtor ele começa a dar foco no manejo do solo, no manejo biológico do solo, e aí a gente tem que considerar todas as propriedades, tanto física, quanto química, quanto biológica. A partir do momento que a gente foca nesse tripé, a gente tem a capacidade de deixar o nosso sistema, as nossas plantas, mais tolerantes aos estresses do meio. Então elas têm a capacidade de sofrer um determinado estresse, até porque a agricultura é uma fábrica a céu aberto, e voltar à sua atividade normal o mais rápido possível. Então é importante que a gente foque em trazer biodiversidade para esse sistema, para que a gente então tenha o máximo aproveitamento dos nutrientes que estão presentes ali e também favorecer, como a gente acabou de falar, o armazenamento e a filtragem de água, que são muito importantes porque eventualmente nós temos algumas limitações de água durante a safra e a partir do momento que nós temos um sistema mais resiliente, que ele foi mais manejado física, química e biologicamente, a gente então vai ter uma maior retenção de água no sistema. Ô Guilherme, parece-me que essa preocupação biológica ela é relativamente mais nova, né? Havia-se uma preocupação muito grande com a química e a física do solo. A biologia ela entrou de vez nesse processo agora, né?
Exatamente, Divino. Os trabalhos eles não são tão recentes, mas praticamente eles são bastante recentes. A abordagem prática da biologia do solo é muito recente. Então a gente sempre deve buscar sistemas de produção, sistemas de manejo e tecnologias que eles favoreçam essas propriedades. Como você disse, a física e a química do solo, elas foram bem estudadas, a gente conhece bastante sobre elas, e a biologia do solo ela ficou um pouquinho de lado. Mas atualmente a gente já tem práticas muito interessantes para avaliar a saúde e a qualidade do solo, e a partir do momento que a gente passa a dar aporte para esse manejo, a sustentar esse manejo, a gente consegue criar, como eu falei anteriormente, uma planta mais forte, mais resiliente, até porque todos esses aspectos, todas essas propriedades, tanto físicas, químicas quanto biológicas, elas se interagem entre si. Então é necessário que a gente tenha biodiversidade no nosso sistema, que ele seja o mais próximo possível do natural, para que a gente consiga, por exemplo, ciclar nutrientes e se aproveitar dessa parte química, ou seja, disponibilizando nutrientes prontamente assimiláveis para as plantas, o que vai favorecer lá no final, que é o que a gente está buscando, que são altas produtividades. Eu gostaria que você explicasse por que o produtor precisa de dar tanta atenção para o sistema radicular da planta. Certo. Divino, o sistema radicular ele é a base da planta. Então, a maior eficiência na absorção de água e nutrientes pelas plantas depende do desenvolvimento adequado do sistema radicular. Então, por exemplo, os nutrientes que apresentam um potencial de lixiviação no solo, como é o caso do nitrogênio, eles vão ser perdidos em maior quantidade, caso o crescimento das raízes sejam restritos às camadas superficiais do solo. O mesmo comportamento ocorre para nutrientes que apresentam baixa mobilidade de solo, como é o caso do fósforo, onde a absorção está diretamente relacionada ao maior comprimento radicular. Então, outro aspecto importante do desenvolvimento das raízes, não só a absorção desses nutrientes, buscar esses nutrientes e a água no solo, mas também a redução de estresse hídrico das plantas, que são cada vez mais frequentes nas regiões agrícolas brasileiras, né? Então, essa redução ela é favorecida pelo enraizamento mais profundo do solo, que vai possibilitar que a planta ela consiga acessar maiores reservas de água ao longo do perfil, e desse modo torna ela menos vulnerável aos veranicos que podem acontecer. Então, o adequado desenvolvimento do sistema radicular ele vai sofrer influência direta das propriedades químicas, físicas e biológicas do solo. Por isso é interessante que a gente favoreça essas propriedades, trabalhe com o tripé do solo, para que a gente tenha um bom desenvolvimento das raízes e assim alcance melhores índices de produção. Ou seja, só para que as pessoas possam entender, a raiz é como se ela tivesse ali a boca da planta, né, que vai extrair do solo o nutriente. Quanto mais profundo essa raiz puder penetrar, mais ela vai extrair o alimento que ela precisa e também a água, que muitas vezes com a falta de chuva estará numa parte mais inferior do solo, né? Perfeitamente, Divino. Hoje eu estou entrevistando o engenheiro agrônomo Guilherme Bavia, ele é gerente técnico especializado em grãos da Altec Crop Science. E nós estamos falando a respeito da contribuição do manejo biológico do solo para o aumento da produtividade. Ô Guilherme, você tem um trabalho forte com pesquisa, né? Exatamente, Divino. Nós desenvolvemos bastante trabalhos, tanto com universidades como com instituições de pesquisa, para que a gente possa comprovar, safra após safra, as nossas tecnologias, seja na cultura da soja, na cultura do milho, nas hortaliças, nas fruteiras. Então a gente está sempre trabalhando nesse sentido. Inclusive aqui na região de Rio Verde você tem trabalhos, né? Exato, nós conduzimos trabalhos na região de Rio Verde, tanto com universidades como com institutos de pesquisa. Recentemente, falando do manejo biológico do solo, nós conduzimos um ensaio na região de Rio Verde para mostrar como que esse manejo biológico do solo ele poderia impactar na produtividade. Nós comprovamos, a partir de análises que avaliam a qualidade e a saúde do solo,
que eu acho muito importante a gente falar em breve, e que a aplicação de uma das nossas tecnologias promoveu maior atividade microbiana benéfica do solo, o que criou raízes mais robustas, mais saudáveis, com um nível de nodulação maior e, consequentemente, nós alcançamos produtividades superiores. Tá, vamos falar como é que esses produtos à base de extratos fermentados e nutrientes específicos podem contribuir para esse aumento da produtividade. Certo, Divino. Nós trabalhamos em específico nesse estudo, nós trabalhamos com o Soilplex Active, que ele tem como função incrementar a atividade biológica do solo, que vai ser, como a gente já disse aqui, o primeiro degrau na escalada da construção de um solo equilibrado, físico, químico e biologicamente. Então ele vai favorecer a boa formação do sistema radicular, que é indispensável para a obtenção de água e nutrientes, e aumentar a capacidade produtiva, criando um sistema mais tolerante aos estresses do meio. Por isso, o uso de tecnologias como o Active, que potencializam a atividade microbiana do solo, são fundamentais e ajudam a minimizar alguns efeitos externos que podem impactar na produtividade da cultura, como é o caso da falta de água ou do estresse térmico, que também atinge bastante a região do sudoeste goiano. Tá, quando você fala de estresse térmico, você está falando das altas temperaturas? Exatamente, vindo das altas temperaturas. Tá, esse ano tá diferente, né? Tá muito quente. Exatamente, são essas adversidades climáticas que podem impactar no desenvolvimento da cultura e trazer alguns desequilíbrios, tanto nutricionais quanto hormonais, prejudicando lá na frente a produtividade. Por isso é muito importante, mais uma vez, que a gente ressalte o manejo do solo, naqueles 3 aspectos que nós já ressaltamos diversas vezes aqui, para que a gente crie, então, um sistema que ele seja mais tolerante e ele aguente essas adversidades ambientais que vai ocorrer safra após safra, já que a gente está praticando a agricultura a céu aberto e não tem como nós evitarmos isso, né? O nosso produtor aqui da região, e você conhece bem os nossos produtores, eles já têm essa consciência desse manejo do solo baseado nesse tripé? Os trabalhos são recentes, mas sim, os produtores da região de Rio Verde são muito tecnificados e também são bastante ligados nas novas tecnologias, principalmente nessas que ressaltam o tripé físico, químico e biológico do solo. Então, como você disse, a abordagem da biologia do solo é recente, não em termos de pesquisa, mas em termos de aplicabilidade no campo, mas então a gente deve sempre buscar isso. E hoje em dia nós temos parceiros fortes de pesquisa na região e também consultores especializados que podem ajudar a difundir a tecnologia na região de Rio Verde, favorecendo para esse bom manejo, para um cultivo mais tolerante às adversidades que a gente vem a enfrentar durante a safra. Essa divulgação dessas informações, de alguma forma, elas ficaram prejudicadas com a pandemia, Guilherme? Divino, a gente tem trabalhado muito pelas mídias sociais e também pelo site oficial da Altec. Então não acredito que ficou prejudicada. A gente tem trabalhado fortemente na difusão dessas tecnologias, nos resultados que nós obtemos tanto em pesquisas com universidades, como em estações de pesquisa também. O nosso trabalho de fato é difundir o máximo possível esses resultados, essas tecnologias, para que ela chegue até o produtor e que quando ela chegue até o produtor a gente consiga prestar então uma assistência especializada para que a ferramenta seja utilizada da forma correta e auxilie o produtor para aumentar tanto a produtividade como a sua rentabilidade. Vamos falar um pouquinho a respeito de equilíbrio biológico. Qual é exatamente a relação entre equilíbrio biológico e o potencial produtivo da cultura? Certo. Então, como a gente já citou aqui também, né, Divino, o equilíbrio, a parte biológica do solo, por algum tempo ela ficou esquecida, mas ela está intimamente ligada com a produtividade. A partir do momento que a gente aumenta a biodiversidade do solo, a gente pode trazer dali vários benefícios. Entre eles, por exemplo, a gente pode citar, e já citamos aqui, a ciclagem de nutrientes. Então, a partir do momento que a planta ela consegue absorver mais nutrientes, pela parte biológica do solo que está mais ativa, isso dá para a planta um maior aporte nutricional
e também ela fica mais bem nutrida frente às adversidades. O outro ponto que a gente citou, por exemplo, é o sistema radicular, que a partir do momento que a gente tem micro-organismos benéficos trabalhando em prol do sistema, as raízes elas têm maior capacidade de crescimento, inviabilizando, né, uma vez que os micro-organismos benéficos eles podem inviabilizar a presença de patógenos e pragas nessa rizosfera, que é onde a gente tem a porção da raiz com o solo, que é onde a maior parte das reações acontecem. Então tudo isso vai favorecer a produtividade final, principalmente aportando nutrientes, inviabilizando a presença de pragas e doenças, e também aumentando a capacidade radicular da planta para absorver nutriente e água, e superar possíveis adversidades, possíveis estresses que aconteçam durante a safra. Guilherme, diante de tudo que você expôs, eu acho então que é muito importante que o produtor avalie a condição nutricional do seu solo, né? Exatamente. Como a gente falou lá no comecinho, Divino, o planejamento ele é essencial. Então, as análises de solo, elas são essenciais para a gente definir, por exemplo, se a adubação que a gente vai adotar, ela vai ser de correção, vai ser de manutenção ou vai ser de reposição. Além disso, nós temos o preparo do solo, né? Então, a partir de boas práticas, que a gente consiga favorecer todo esse sistema que a gente expôs aqui, se torna fundamental, até mesmo para que a gente entenda o sistema e coloque ali a cultivar que é mais adequada para aquela região, que a gente escolha o manejo mais propício, que a gente faça o uso das tecnologias corretas. Então sem dúvidas é muito importante a gente entender e realizar análises que possam favorecer a tomada de decisão do produtor. O produtor está sempre preocupado com o custo. Essa preocupação, ela de alguma forma, ela acaba impactando em maior custo para o produtor ou não? Essa preocupação ela é fundamental, uma vez que a gente busca a produtividade, o produtor busca a produtividade em relação à rentabilidade. Então, é importante que a gente busque, Divino, trazer mais biodiversidade para o sistema, porque nós vamos estar investindo no solo, então num patrimônio vivo e complexo e que faz parte da propriedade que o produtor está instalado. Então, consequentemente, culturas, safras vêm e vão, mas o solo ele continua ali. Então, investir no solo é sempre um bom investimento, visto que a prática, como a gente falou aqui, de reposição nutricional do solo, correção do solo e também favorecer biologicamente esse solo, além de práticas que favoreçam fisicamente esse solo, para que a gente tenha um maior enraizamento das culturas, maior tolerância e que ele fique mais equilibrado física, química e biologicamente, se torna fundamental para que o produtor alcance essas produtividades e consequentemente, a rentabilidade que faz parte desse sistema. Guilherme, eu acho que é muito importante a gente falar o que é o manejo biológico e quais são os benefícios dele. Certo, Divino. Então, a maquinaria biológica do solo, ela é constituída por micro-organismos, raízes e fauna, e ela apresenta uma relação muito estreita com os componentes físicos e químicos que a gente citou anteriormente, e que vão influenciar o conjunto não só da produtividade, mas também da sustentabilidade dos sistemas agrícolas, das suas funções ecológicas e dos serviços ambientais. Então, um solo mais ativo, consequentemente, é um solo mais produtivo. A partir do momento que nós temos maior atividade biológica do solo, a gente fornece para esse solo tecnologias e sistemas de manejo que favoreçam a biodiversidade, a gente vai ter uma atividade biológica maior. Quando nós temos uma maior atividade biológica, nós temos uma maior matéria orgânica, maior ciclagem de nutrientes e disponibilização desses nutrientes para a planta, uma maior estruturação do solo, essa estruturação do solo que vai favorecer para a retenção de água no sistema, e a partir disso a gente passa a ter uma maior produtividade.
visto que a partir do momento que nós adotamos um sistema, um manejo biológico do solo, contribuímos com a biodiversidade, nós vamos ter também plantas mais resilientes, mais tolerantes àquelas adversidades que a gente já citou, como a limitação de água, as altas temperaturas, o ataque de pragas e doenças. Consequentemente, a gente vai ter uma planta mais tolerante, um sistema mais resiliente a essas adversidades que a cultura está exposta durante toda a safra. E essa planta ela vai produzir mais, Guilherme? Com certeza, Divino. Um solo mais ativo biologicamente, ele dá mais suporte para essa planta gerar mais vagens por metro quadrado e, consequentemente, maior peso de grãos e produtividade. Existe alguma avaliação de quantas sacas a mais pode se produzir com um solo adequadamente trabalhado? Certo. Divino, essa afirmação ela é muito difícil de fazer porque cada solo é um solo, cada planta é uma planta, cada região é uma região. Mas a gente consegue afirmar que um solo que ele está mais ativo biologicamente, ele tem uma capacidade produtiva maior, devido a ele ter a possibilidade de buscar, por exemplo, mais nutrientes e água no sistema, já que as raízes vão se desenvolver melhor. Ele vai ter a oportunidade, por exemplo, de inviabilizar a presença de patógenos que causam doenças e pragas que podem inviabilizar aquela planta, assim como as adversidades climáticas que nós já comentamos aqui. Então, nós vamos ter um aumento de produtividade. Citar um número não seria tão correto, mas nos nossos estudos nós temos encontrado um maior número de sacos por hectare a partir do momento que nós passamos a posicionar esse manejo biológico do solo. Então isso já vem há algum tempo com os sistemas de produção. Por exemplo, o sistema de plantio direto, a gente tem centenas de estudos a literatura mostra centenas de estudos com a utilização do sistema de plantio direto, que favorece a biodiversidade do solo, né, favorece esse manejo biológico do solo e, consequentemente, nos traz incrementos de produtividade. Eu imagino, é lógico que eu sou leigo na área e estou aqui querendo entender. Eu imagino que devam existir parâmetros que são utilizados para caracterizar a saúde e a qualidade de um solo. Existem, e se existem, quais são esses parâmetros? Sim, existem, Divino, e até por isso a biologia do solo, por algum tempo, ela estava esquecida, pela falta de parâmetros que fossem práticos para que a gente pudesse difundir essa tecnologia junto com o produtor e buscar, então, análises que de fato mostrassem a saúde do solo, principalmente a biologia do solo. Hoje a Embrapa Cerrado desenvolveu uma tecnologia muito interessante chamada BioAs, que é uma tecnologia capaz de caracterizar alguns componentes biológicos do solo e se destaca nesses componentes biológicos do solo para avaliar saúde e qualidade a atividade enzimática. São essas análises que a gente tem usado em nossos trabalhos para comprovar que as tecnologias incrementam a atividade biológica. Então essas enzimas que a gente pode medir hoje, já existem vários laboratórios. Apesar da tecnologia ter sido lançada recentemente, vários laboratórios já estão realizando a análise dessas enzimas, e essas enzimas participam como catalisadoras das reações que ocorrem no solo. Por exemplo, as enzimas elas desempenham um papel fundamental na decomposição dos resíduos orgânicos, na ciclagem dos nutrientes, na formação da matéria orgânica e na estruturação do solo, que vai ajudar a reter mais água. Então, a partir dessas análises, que hoje em dia pode ser feito em conjunto com as análises químicas de solo, a gente pode então avaliar a saúde e qualidade do nosso solo, ver quão ativo o nosso solo está. E, consequentemente, como a gente sabe, esse tripé do solo físico, químico e biológico, ele interage entre si. Então, a tecnologia ela aborda esses três fatores para que a gente, então, tenha um índice de qualidade desse solo ao final da integração dessas três propriedades. Além disso, obviamente, a gente pode fazer análises práticas, avaliações práticas no campo, né, que a gente chama de biométrica, como, por exemplo, avaliar a sanidade daquela raiz, avaliar o tamanho, o comprimento daquela raiz, o quão saudável ela está, se minha planta está se desenvolvendo adequadamente, e os componentes de produção, como vagens, número de grãos, sacos por hectare e assim por diante.
Um outro fator que você falou anteriormente foi a respeito da escolha da cultivar adequada. São muitas as opções que tem no mercado. Como é que o produtor pode escolher adequadamente aquela que é a cultivar adequada para o seu plantio? Certo. Essa é uma estratégia inteligente, Divino, e levar em consideração vários critérios para que a gente possa adotar a cultivar mais adequada para cada talhão da área. Então, por exemplo, alguns exemplos de qualidade das cultivares e qual cultivar adotar tem que sempre estar relacionada à resistência que ela tem a insetos, a resistência a doença, a resistência a nematóides, resistência a outras tecnologias, como é o caso da Intacta, da soja RR, a tolerância às adversidades climáticas. Existem cultivares que são mais tolerantes à seca, por exemplo. Então, todos esses fatores eles devem ser levados em consideração. As empresas atualmente que trabalham com cultivares, eles possuem esses parâmetros para todas as regiões do Brasil. Então é importante que a gente tenha um cuidado na escolha da cultivar, já que isso vai definir o sucesso ou não da produção de grãos. Isso porque também a gente tem uma extensão vertical enorme de terra, que resulta em diversos padrões de chuva, umidade, radiação solar, temperatura, e regiões tão distintas como a gente tem no Brasil exigem cultivares distintas. Então é importante que a gente sempre consulte as pessoas especializadas, os consultores especializados em cultivares, para que a gente então consiga aproveitar o melhor potencial da cultivar em relação à região que ela vai ser instalada, e que assim a lavoura ela se torne mais competitiva e produtiva. Eu acho que aí entra o papel de um bom engenheiro agrônomo, né? Com certeza, Hoje se fala muito na questão ambiental. Como é que a saúde do solo está relacionada a essas questões ambientais, Guilherme? Certo. Então, o conceito de saúde ou qualidade do solo, ele está totalmente relacionado com as propriedades ambientais, com os serviços ambientais. Como, por exemplo, a gente estava falando aqui de manter a capacidade de produção biológica, né? Uhum. E isso envolve não só a produção de grãos, como é o caso da soja, mas também da carne, da madeira, da agroenergia, das fibras. Então, promover a saúde das pessoas, das plantas e dos animais, ou seja, solos saudáveis representam ambientes saudáveis. E, consequentemente, isso impacta na saúde da sociedade que habita aquela região. E também de preservar a qualidade ambiental. Ou seja, como a gente citou muito aqui, do armazenamento e da filtragem de água, por exemplo, tornando esses solos mais resilientes, né, mais biodiversos, além, claro, do sequestro do carbono, que hoje em dia é um tema bastante abordado. Por exemplo, se a gente, só para termos de curiosidade, para quem gosta de número, se a gente juntar todo o carbono da vegetação, da terra e da atmosfera e somar esses dois carbonos, eles ainda não vão se igualar ao carbono que a gente possui no solo. Então é muito importante que a gente favoreça a qualidade biológica do solo, a qualidade física, a qualidade química, para que ocorra o sequestro de carbono e para que então a gente possa ter ambientes mais saudáveis para as pessoas, animais e plantas que habitam aquela região. Bacana, Guilherme, enriquecedor, muito obrigado, você contribuiu muito, foi um bate-papo gostoso. Muito obrigado, o programa está sempre à sua disposição, viu? Eu que agradeço, Divino, agradeço aos ouvintes também, ressalto que a Altec está à disposição, a gente também, seja no site oficial ou nas mídias sociais, para conhecer as nossas tecnologias, e que o solo ele abriga a maior biodiversidade do planeta. Então é um patrimônio nosso e que a gente tem que continuar cuidando diariamente.
O meu entrevistado de hoje foi o engenheiro agrônomo Guilherme Bavia, gerente técnico especializado em grãos da Altec Crop Science. Nós falamos sobre a contribuição do manejo biológico do solo para o aumento da produtividade. Você ouviu Agro e Prosa, um bate-papo gostoso sobre assuntos interessantes do agronegócio.